Muito bom dia! Iniciando o nosso bate-papo de abertura no site LS, com vocês, Vlad, trazendo então os principais movimentos desse início de pregão. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na minha tela. Maravilha! O pessoal pode me dar o feedback de como está o áudio e vídeo? Embora eu acredito que esteja tudo certinho. O Onaka já me avisou, já tenho feedbacks do pessoal. Muito obrigado. Deixa eu só avisar em texto. Estamos online. Quem já estava carregado na tela, se não é avisado, não recebe a informação, né? Então, obrigado aí todo mundo que está dando o feedback. Bom, primeira informação do dia, pessoal. Hoje é dia de vencimento de índice futuro, tá? Então, o contrato, o INZ15, que nós operávamos de maneira mais importante no dia de ontem, morre, ok? Então, a liquidez agora é concentrada no contrato WIN-G de gato 16. É o contrato que vence em fevereiro do ano que vem, tá? Podemos perceber que o mercado acordou baixista, em queda. A gente tem percebido que nos dias de vencimento de contrato existe algum tipo de inflexão de mercado. Como os preços vinham em queda, essa inflexão seria para cima. Graficamente não tinha nenhum sinal disso, né? Principalmente no Ibov. Mas é o que normalmente costuma acontecer, né? Dias de inflexão, como aconteceu aqui no meio de outubro, né? Que foi a última troca de contrato. O mercado acabou subindo. Aqui no meio de agosto, foi aqui no dia, deixa eu só pegar certinho qual que foi o dia de agosto. Quarta-feira foi dia 12. Dia 12 foi aqui. Não foi um dia de inflexão, mas foi o dia que o mercado se definiu, né? Tava de lado, optou por seguir em queda. Em junho, o mercado não tomou nenhuma direção, né? Ficou em congestão e continuou em correção, em congestão. Em abril, aqui, o mercado optou pelo caminho altista. Né? Enfim, faça seus próprios testes. Vocês vão verificar que o mercado costuma inflexionar, virar a sua direção no dia de vencimento de contratos futuros. Tá? Então, o mini índice é um ING16 e o índice grande, né, é o INDJ16. Focando então no ING16, perdão, gráfico de 15 minutos, o que nós temos aí? Temos o primeiro movimento, né, a forma mais fácil, né, e usual dentro da abordagem que a gente ensina. Na verdade, existem diversas abordagens, né? Essa aqui é uma que a gente acabou adotando, naturalmente virou padrão, né? Mas, gap de baixa, primeiro movimento feito, linha d'água está lá em 45.510. Se o mercado fechar acima desse ponto, teremos uma compra. Enquanto não acontecer, o status aqui é vendedor. E o ponto para se fazer uma venda é abaixo de 45.330. Esse aqui é o gráfico de 15 minutos. É uma abordagem mais conservadora, não é gráfico de 1 minuto, 2 minutos para ganhar 150 pontos. Né? O objetivo aqui é fazer day trades de longo prazo. Eu gosto dessa terminologia, né? Tentar surfar um movimento durante todo o pregão eventualmente. Tá? Então, essas são as orientações para o índice futuro, abaixo da mínima do dia ou acima da linha da água, temos condições de trade. O dólar, por sua vez, ontem sentiu, na verdade essa semana, né, sentiu a zona de resistência ali em 3.955, volta a agredir aquele patamar, hoje um dia de volume forte, né, inclusive que o mercado faz um pequeno zigue-zague aqui, ó, no diário. Se a gente coloca o gráfico de 60 minutos, isso aqui começa a lembrar uma bandeira, né, olha só, mastro, e essa bandeira teria sido acionada ainda ontem, ó, né? Então, o caminho é altista para o dólar. E é interessante colocar o seguinte: hoje nós temos a revisão das taxas de juros americanas, né? A decisão do FONC. E a expectativa é de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Tá? Então, é às 5 horas, horário desse anúncio. Então, o mercado hoje vai trabalhar na expectativa desse dado, o que deve se traduzir num pregão mais mexido
Ainda mais amanhã, né? Hoje o mercado deve ficar bem chacoalhado, mas amanhã seria o reflexo da decisão que for tomada hoje. Tá? Além disso, existem alguns indicadores aqui americanos relacionados ao mercado imobiliário. Estoque de petróleo 1,5, mas nada demais. Eu estou conferindo a agenda do dia no site da Infomoney, né? Então, eu deixo o link para vocês. E aí vocês podem acompanhar os principais dados aí para o dia. Legal? Vamos avisar o pessoal aqui. Colocar agenda. Aí está. Legal. Então, dando um pequeno giro e acompanhando as aberturas, já falamos do dólar. Não falamos do dólar, né? Falamos do dólar somente no gráfico diário. O dólar no intraday abriu em gap de alta, então a gente pode marcar aqui a linha da água. Olha o volume concentrado na primeira barra do dia, que foi uma barra elefante. Então, enquanto ela não tiver a mínima perdida, a expectativa inserida nessa barra é positiva, é compradora. O que está acontecendo agora é aquele processo de gift. Então, a gente pode traçar uma retração de Fibo nessa barra e buscar alguma entrada aqui entre a retração de 50 e a retração de 61. Talvez um gráfico de 5 minutos seja um timing mais adequado para isso, né? Dentro da abordagem clássica, o primeiro movimento se dá acima da máxima do dia. E, novamente, né, se isso acontecer, a resistência no diário é rompida e o mercado fica livre para subir. Então, muita atenção em cima desse ponto aí do dólar. Commodities. Hoje o milho acorda com leve alta. Quem tem posição por média móvel de 9 segue comprado. Compra feita desde o dia 8. Status desse trade já realizado parcial, não traz mais risco. O boi, BGI Z15, marcando um fundinho no gráfico diário, fazendo um movimento muito bom, né, para quem quer buscar venda no boi. Afinal de contas, o suporte ele foi testado em duas circunstâncias diferentes do tempo, quando que vem a fechar abaixo desse ponto, tecnicamente era a venda. Eu não esqueço que a gente falou dessa bandeira aqui do boi, né? Essa bandeira ainda não atingiu o objetivo. Tá? Não atingiu o objetivo, ela continua em aberto. Embora, no mínimo, uma realização parcial aqui já poderia ter sido feita, né? Bom, operações que estão em aberto. Então eu coloco primeiramente o trade do IFR2 que foi dado ontem. Foi a BVMF, né? Era o papel da lista. Tinha IFR2 abaixo de 30 e que era mais forte do ponto de vista de força relativa. Tá? Então, BVMF pelo IFR2. A posição aberta em Eletropaulo, não só uma posição, mas duas posições. Tá? Nós houve um enquadramento, melhor dizendo, uma venda aqui no dia 4, quando o mercado perdeu o suporte aqui em 7,70. Em seguida o mercado subiu, acabou tocando a zona planejada de segunda posição. Essa segunda posição foi executada, então temos duas mãos aqui, né, em risco na Eletropaulo. Por enquanto esse trade não evoluiu, está exatamente no preço médio. O stop fica acima de 8,20. Uma outra posição que está em aberto é a Embraer, né? A Embraer tem stop abaixo da mínima aqui do candle que rompeu. Ontem o mercado fechou ali na tampa, né, em cima do stop. Esse é um trade que já está em status de stop no tempo, então a gente está trazendo o stop a cada nova mínima. E perceba o seguinte, por conta dessa condição, como o mercado já abriu abaixo da mínima, né, a gente já pode encerrar esse trade, sim, com prejuízo. Aí não entra aquela condição do stop no tempo do intraday, né? Usualmente o swing trade do método Leandro utiliza uma condição onde há uma faixa de preço que é respeitada, que é 1%. Então existe um stop de 1% abaixo do stop planejado inicialmente. Se o mercado ficar 2 minutos abaixo desse ponto, aí sim o trade é encerrado. Porém, esse trade aqui desde o dia 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minto, desde o dia 14 ele já estava em caráter de stop no tempo, né? Então, como ontem o mercado perdeu a mínima de anteontem no fechamento, então o stop estaria na mínima de ontem e o trade é encerrado agora na abertura. Tá? Então, sim, esse trade foi estopado, felizmente somente com meia posição. Legal?
Muito bem. Então, Carlos, sim, Embraer teve stop. O mercado vai abrindo, os principais papéis começam a ser negociados. Por hora, nenhum movimento mais abrupto, tá? Para baixo. Né? Para cima, vamos ver se a gente tem alguma coisa. O IBR chamando a atenção. Por hora, um volume importante, é verdade. Pode ser um papel que chame a atenção no intraday, mas eu não gosto de trabalhar no intraday esse tipo de ativo. Eu realmente não fico confortável. Né? Não fico nem um pouco confortável. Mas está chamando a atenção, né? O IBR subindo mais de 7%. O próprio dólar tem um cenário bonito para trade, acima da máxima do dia. Né? Quem gosta de gift, dependendo do jeito que o mercado fechar, esse candle de 15, ele pode ser assumido como argumento de entrada. Fibra, no diário em tendência de baixa, o volume no projetado não é tão forte, então isso não me deixa tão animado com day trades. Mas no intraday há uma barra elefante. Sim, é verdade. Isso aqui por hora é uma barra elefante. Falta 3 minutos para ela fechar. Só que, mais uma vez, como não tem tanto volume, né, isso perde um pouco da sua eficácia, da sua confiabilidade, não eficácia. Né? Os principais ativos: Vale do Rio Doce operando em leve queda, Petrobras em queda também, Itube queda de 1,31, Banco do Brasil 1%, BBDC4 também em queda, todos os papéis ainda com volume muito baixo. Ok? Perfeito. Então, o pessoal que está acompanhando ao vivo, se quiser enviar questões, já pode enviar questões e assim a gente começa a discutir esse pregão. Muito bem. Então, o Cabrito, né, disse: olá, comunidade, volatilidade total no dólar. Não sei qual é o gráfico que você está operando, Cabrito. Né? Mas dependendo de um gráfico menor, realmente a volatilidade pode ter aumentado, embora, olha, foi só na abertura, né? Então tudo é questão de percepção, né? Porque a volatilidade aumentou e muito na abertura e depois ela recuou, o que é usual, né? Normal isso acontecer, ó. Volatilidade em alta no começo do pregão, depois o mercado se acomoda. Depois é um novo ciclo de aumento de volatilidade, acomodação da volatilidade. Tá? Óbvio que aqui eu botei o gráfico de 1 minuto só para demonstrar esse ruído, né? No gráfico de 15, tivemos uma forte barra, agora a acomodação, a volatilidade diminuindo, a próxima expansão de volatilidade nos interessa, isso tende a acontecer se o mercado fechar acima da máxima do dia, lembrando que o indivíduo mais agressivo poderia buscar uma espécie de gift aqui, né? Que é quando o mercado corrige para dentro de uma barra elefante. Ok. Tá? Então tá aí o dólar, que é um dos papéis que chama muita atenção para hoje, né? Volume projetado muito importante. Enquanto no ING16, aqui não dá para comparar em relação aos volumes, né? Mas a gente pode ver o Ibovespa. O volume ainda é baixo, né? Muito baixo. A gente já viu todos os papéis, os principais papéis. E somente o dólar realmente que tem um volume relevante. O Bruno coloca-se a potencial de fechamento de gap em Braskem. Então aí está a Braskem, né, que ainda segue dentro de tendência de alta, mas já demonstrando alguma fraqueza, né? Olha aqui, divergência de baixa no FR, já teve um Advanced Breakdown acionado. Então essa LTA aqui do preço, ó, no indicador já foi perdida e foi perdida em, olha que legal, foi perdida lá em outubro. Né? Agora o FR cutucou por baixo a linha de referência e agora fez a divergência. Tá? Então eu vejo uma certa exaustão aí já da Braskem. A pergunta do Bruno é relacionada ao intraday, se há potencial para fechamento de gap. Talvez você estava olhando um gráfico menor, não sei.
né? Porque nos 15 minutos o mercado não deixou gap aberto, né? O mercado abriu em gap de baixa e o gap já foi fechado. Então não há espaço para a gente buscar algum trade aqui, né? E nem trade de rompimento de linha d'água, porque o gap já foi fechado, né? O ideal é que esse gap fique aberto por no mínimo um candle. Isso, óbvio, se você está olhando o gráfico de 15, né? Se você está olhando o gráfico de 5, aí quando o mercado superou essa máxima aqui da primeira barra do dia, teria sido o ponto de entrada. O problema é que naquela ocasião nós tínhamos um risco de 25 centavos até o gap, o alvo era 17. Então não era um trade muito tranquilo de ser feito, né? Muito confortável de ser feito. A não ser que o indivíduo ignore completamente a relação risco-retorno e tenha uma taxa de acerto muito alta. O Bruno disse que a Braskem estava a caminho. Ah, eu imaginei, Bruno. Imaginei, mas sem problema. Vlad, pode comentar a venda em BTOW testando a mínima dos últimos 2 meses. Bom, October, uma coisa meio frustrante que tem acontecido, principalmente para mim que gosto de operar na venda, é que muitos papéis não têm mais apresentado liquidez de aluguel. Isso é horrível, né? Isso é muito ruim. Tá? Então tem muito papel que está deixando sinais lindos para operar na venda, mas quando a gente vai ver não tem aluguel. Então vamos só dar uma olhadinha aqui na BTOW. Olha aí, até tem aluguel, não dá para dizer que não tem, né? Mas é uma quantidade muito pequena. Ou seja, se o papel estivesse perdendo a mínima aqui, a gente não poderia oficializar essa entrada, porque eu tenho o que aqui? 2.200 ações? Nem 30 mil reais tem de liquidez de aluguel e a taxa é meio carinha, né? Embora para swing trade isso não incomoda tanto. Isso não incomoda tanto. Então é sempre verificar se tem aluguel disponível para fazer um tipo de venda. Ignorando esse dado, o mercado testa uma zona de suporte, que é a faixa dos 14, como você bem colocou, né, a mínima dos últimos 2 meses. Se esse ponto gráfico for perdido, a gente olha para o lado esquerdo e observa que o próximo suporte fica em 12,40. Então, se existisse aluguel, eu procuraria uma venda desse ponto até aqui como swing trader. Tá? Mas não tem, então a gente tem que ficar só olhando, infelizmente. Olha só, estava uma contagem de ondas pronta aqui, né? 1, 2. O mercado completou. Minha contagem estava certa. ABC. Então agora aí quem estaria em curso seria uma onda 5, né? Da C. Ó. Onda A em verde. Onda B em vermelho. E a onda C está em curso. 1, 2, 3, 4. Quem está em a onda 5 da C, né? Essa que estaria sendo executada agora pelo mercado. Interessante. Legal. Questões. Fernando pediu avaliação aqui de CSNA3. Ontem eu estava olhando um vídeo sobre as perspectivas para 2016 em relação ao setor de siderurgia. Tá? As perspectivas não continuam boas, pelo menos dentro da ótica fundamentalista. Tá? Da avaliação da macroeconomia e tudo mais. Do setor, um papel a ser acompanhado mais de perto é a Gerdau, que tem exposição em dólar. Embora isso não signifique que o papel vai subir no que vem, né? Porque esse ano o dólar subiu, né? Subiu aí 30 e poucos por cento. E a Gerdau caiu 50%. Então não é por conta disso que o mercado vai segurar, né? Mas, respondendo a tua pergunta, só lembrei que eu tinha visto esse vídeo, né? A CSN tem uma cunha aí acionada, cunha de alta que tem inflexões baixistas. Então a gente pode pegar toda a amplitude dessa cunha e projetar a partir do rompimento e mensurar aonde estaria o alvo dessa figura. E o alvo estaria lá em 2,50, que é a mínima de um suporte sem de nada aqui, né? 2,50. Esse é o alvo e suporte da CSN. Tá? Dentro de um prazo mais curto, o papel sim está um pouquinho esticado, né? Já cai aí há vários e vários dias seguidos. A gente pode observar esse nível de afastamento da média, observando
o nosso indicador aqui de volatilidade e olha só, não está tão esticado quanto eu achava que estava, né? Quanto parecia estar. Então, em relação à volatilidade, o índice de afastamento não está acima dos 30%, certo? Então, não vejo motivo para se buscar pensar em compra agora de retorno à média. Esse é o filtro que a gente utiliza para validar trades de retorno à média. Tá? Então, CSNA3, no momento, não vejo nada a fazer, a não ser que você queira fazer day trades, né? Mas day trade com papéis abaixo de R$5, Fernando, é muito complexo. Ainda mais em dias que eu não tenho um volume projetado tão importante, né? Bem abaixo da média, olha aí. Jorge pede avaliação de Ciel e TAI 11. Então vamos lá. Ciel 3 no gráfico diário. Olha, acho que forçando um pouquinho a barra aqui dá para enquadrar esse movimento dentro de um triângulo descendente. Até dá, né? O que incomoda um pouquinho é essa sombra, mas eu vou fechar um olho e não vou ver essa sombra, eu vou considerar aqui o corpo, que daí eu tenho dois toques. Tá? Levando isso em consideração, triângulo descendente, figura de continuação de tendência de baixa. Tá? Então, se vier fechar abaixo de 34,60 é venda. No momento, alguma coisa a fazer? Não, não vejo. É papel para day trade? Não. Olha o volumeco desse papel, muito baixo. Tá? Se tivesse volume, seria um papel para pensar num trade de fechamento de gap, né? Acima de 35,20. Então, olha só, a entrada seria 35,20, stop em 35, então arrisca aí 20 centavos e o objetivo seria 35,49. Então, arrisca 20 para ganhar 30 centavos. Mas como não tem volume, não dá para acreditar. É difícil o mercado fazer grandes movimentos quando a gente não tem um volume projetado muito forte. Se você, Jorge, não fica incomodado com isso, tem cenário aí para fechamento de gap, tá? A entrada seria acima de 35,20. Vou deixar um alarmezinho aqui só para acompanhar esse movimento. Se o mercado fizer, é óbvio. O Roger pediu avaliação. Ah, sim, faltou a TAI 11 do Jorge, né? Perdão. Então vamos dar uma olhadinha aqui na TAI. TAI está em tendência de baixa, zigue-zagues descendentes, médias going down. O papel está em cima de um suporte, que é a mínima do ano de 2014. É a mínima histórica. Tá? Então aqui é esperada a entrada de força compradora, Jorge, na TAI. Tá? Eu, particularmente, fico interessado num trade na venda na TAI se o papel ali bater, que já está batendo, né? Ficar de lado por alguns dias e perder a zona de 16,70. Aí eu vou querer fazer uma venda. Tem aluguel? Olha que milagre, temos aluguel. Uau, isso é um milagre, né? Ter aluguel. Tá tão difícil achar aluguel. Então tá aí, 11 me interessa na venda, se ficar de lado. Coisa para semana que vem. Semana que vem é fim de ano já. Então, lá para janeiro, né? Se o mercado ficar de lado e vier perder 16,60, 16,70, eu vou buscar venda. Tá? Compra aqui eu buscaria somente se no semanal o mercado deixasse uma barra branca grande aqui, volume, potência, sabe? Aí eu pensaria em compra. Mas pelo visto está longe de acontecer, né? O Roger questionou Natura e Exetec. Vamos dar uma olhadinha então aqui no gráfico da Natura. Natura que subiu bem aí nas últimas semanas, né? Na verdade, no mês de dezembro, subindo mais de 30%, talvez traduzindo aquele ciclo associado às varejistas, né? Por conta do Natal, na expectativa de que o Natal se reflita em boas vendas, né, para a Natura. Então isso costuma acontecer. Vamos ver como é que está a Lame, também subindo 6 e pouco, Lojas Renner caindo. E BTW também queda. Então é só a Natura mesmo que deu uma puxada mais importante. No diário, o papel que está subindo já 5 dias seguidos. O nosso indicador lá de afastamento em relação à volatilidade nos indica sobrevenda. Então não seria timing para pensar em compras aqui, né? O mercado estaria exaurindo essa última perna de alta. Algum período de correção seria saudável, interessante e nos deixaria interessados em buscar compras nesse papel. Eu gosto de Natura, só que ela não está no ponto para se comprar. Então, é um papel para deixar lá no radar. Papéis para pensar em compra. Nato 3. Tá? Aonde? Se o mercado voltar aqui para 25,60, para quem gosta de análise técnica. Se o mercado voltar no mínimo para a média móvel de 9,
se o mercado voltar para a média móvel de 21, são 3 pontos aí que a gente pode buscar algum tipo de compra. No momento, comprar agora é muita ousadia. Não sei que se esteja olhando o gráfico semanal, né? Aí é outra história. O semanal está fazendo um pivô de alta e a entrada seria no fechamento dessa semana. Compensação, o stop seria lá em 21,20. Então você está tomando um risco de 23%. Aí é position. Então, né? O alvo busca. Opa. Então aqui o cara estaria buscando R$ 6,50. R$ 6,50 de risco, né? Para um alvo de 7,30. Praticamente 1 para 1. Mas aí é gráfico semanal, tá? E a EZTEC, que é outra solicitação do Roger, EZTC3, de lado, a gente tinha até deixado desenhado aqui um ombro, cabeça, ombro, ó, que se fosse rompido interessava. O mercado não fez isso, ficou de lado. Tá? Vamos até desmarcar isso. E está de lado já há bastante tempo. Né? O que foi consolidado apenas foi a resistência em R$ 14,00. O suporte que nós temos de prazo mais curto fica em 12,20 e o suporte mais importante de prazo maior em 11,50. Eu realmente me interesso nesse papel, Roger. Aqui, ó, acima de R$ 14,00. Aí esse papel está livre para subir. Seria um pivô de alta de prazo mais longo. Seria um indicativo de teste dessa LTB de longo prazo. Mas isso está longe de acontecer. Tá? Fora isso, realmente não vejo o que ser trabalhado. Existe a leitura de um triângulo descendente, mais curtinho aqui, tá? Que se for perdido, abre espaço para o mercado ir até 11,50. Então não vejo compra, também não vejo venda. Tá? Então monitora EZTEC abaixo de 12,20 ou acima de R$ 14,00, de preferência acima de 14. Só que se isso for acontecer, vai ser ano que vem. O Carlos coloca: a Natura foi muito sacana, estopou o nosso trade, fez zigue-zague descendente no final de novembro e agora foi embora. Verdade, né, Carlos? Eu vi o Bizzy falando ali que pelo farol teve uma operação, né? Foi sacana mesmo. Não foi de fácil. Aqui no diário não houve entrada gráfica limpa, tá? A não ser que opera para média móvel de 9 e não questiona sinal de entrada. Então aqui está a vantagem de usar esse tipo de sinal, né? Quando o mercado engata um movimento e muitos movimentos vêm sem aviso, quem vai te colocar dentro são os seguidores de tendência, como a média móvel de 9, como um candle que vem a fechar acima da média móvel de 21, tá? Então, graficamente, realmente, não foi um sinal limpo. Não houve nenhum sinal operável aqui, ou que se encaixasse dentro da nossa abordagem. CJ, Vlad, estou vendido em BVMF no Day Trade. Pelo meu método, boa CJ, método CJ, gostei. Devo fechar próxima a suporte. Qual seria o suporte mais forte? Entendi a tua questão. Você quer fechar essa venda em cima de um suporte, né? Então, olha só. Qual que é o suporte mais importante de BVMF? Primeiro, vamos limpar esse gráfico. Tá meio zoado, né? Então, o suporte para o dia de hoje, qual era? Era a zona aqui da mínima do dia 14, que era o fundo mais próximo. Concorda comigo? O que o mercado fez na abertura? Perdeu esse suporte. Então, agora, o grafista, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o seu lado esquerdo e vai procurar o último ponto de inflexão. E a gente vai observar que o último ponto de inflexão está aqui na faixa dos 11,35. Eu uso corpo. Tá? Eu gosto de usar corpo. Tá? Mas também posso levar em consideração toda essa zona. Então aqui, entre 11,35 e 11,30 seria o próximo suporte. Abaixo disso, nós temos a mínima do mês, em 11,25. Então o suportão mesmo de BVMF está em 11,25, que é a mínima do mês, é o suporte temporal, né? Agora, o suporte mais próximo está em 11,35. Então, se eu tivesse feito uma venda em BVMF, eu deixaria ordens de recompra aqui nessa zona e estaria conduzindo isso por uma média móvel de 9, né? Porque vai que o mercado vira aqui no meio do caminho e você fica chupando o dedo, né? Então, é sempre importante ter uma forma de você sair da operação se o mercado mudou o cenário. Eu tenho um alarme do dólar aqui, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. O Bruno Barodi, né? Vlad, no Gift, o primordial
É primordial o amparo na média móvel de 21 ou podemos eventualmente contar apenas com a retração de 618? Bruno, eu confesso que eu não sou especialista em GIFT, né? Até mesmo em barra elefante não é a minha especialidade ou área de estudo, tá? Então eu te convido a perguntar isso para o Busy daqui a pouquinho no LS Live. Tenho certeza que ele vai te responder com o maior prazer, tá? Então ali todos os detalhes poderão ser explicados. Dá uma olhadinha nos bancos. O Kamikaze questionou sobre Banco do Brasil e Bradesco e o Luciano pede sobre Banco do Brasil. Então, vamos falar de Banco do Brasil, né? Duas questões relacionadas ao papel. Eu vejo o Banco do Brasil dentro de uma cunha, Luciano, né? Ele disse que está vendo o Banco do Brasil dentro de um triângulo ascendente. Eu via o Banco do Brasil dentro de um triângulo ascendente, que era esse, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, era esse aqui. Esse triângulo ascendente foi acionado. Foi acionado aqui. Ele deu compra? Deu compra. Graficamente ele deu compra. Não se encaixou perfeitamente no nosso modelo de rompimento, mas a figura foi acionada. Tá? Resistências, topos no mesmo nível e fundos ascendentes. Então aí um triângulo ascendente. Só que o que acabou acontecendo? Olha ali. 3 dias depois, o mercado fechou abaixo da mínima do candle que rompeu. Ou seja, tecnicamente foi um falso rompimento. Esse ponto aqui acabou virando um novo topo, né? Então essa linha, que era uma linha horizontal, passa a ser uma linha... Ah, Deus do céu! Essa linha, que era uma linha horizontal, passa a ser então agora uma linha vertical. Então a gente consegue conectar agora esse topo e esse topo. Assim sendo, aquela figura que era um triângulo ascendente acabou virando uma cunha. Tá? Acabou virando uma cunha. E o mercado no momento está testando. Olha, até daria para... Aqui faz mais sentido, né? A gente tem mais toques. Aonde que faz mais sentido? Onde tem mais toques. Tá? E no momento, o Banco do Brasil está testando a linha de referência dessa cunha. A cunha é um padrão, cunha de alta é um padrão de baixa, né? Que é um padrão de afunilamento, em que o mercado tenta reverter a tendência, tenta fazer zigue-zagues mais altos, mas não consegue, né? Esses zigue-zagues vão ficando cada vez maiores, e à medida que vai se aproximando aqui da base, começa a aumentar a chance de rompimento para baixo nessa ocasião. Tá? Então, Banco do Brasil tem viés baixista para um prazo maior e o trigger dessa expectativa, desse cenário, é o rompimento dessa linha de referência aqui. Então eu procuraria por vendas, um candle fechado abaixo disso. É óbvio que no prazo mais curto, um indivíduo que opera curtinho, né, estaria interessado em compra. Por quê? Porque o mercado já cai há 4 dias seguidos e, querendo ou não, toca uma zona de suporte, né, que é a linha de tendência de alta da cunha e também o fechamento do gap aqui, né, desse gap que está aberto. Tá? Então, qualquer sinal comprador aqui num gráfico de 30 minutos, por exemplo, um gráfico um pouquinho mais consistente, ou 60 minutos, poderia ser interpretado como um sinal de entrada. Mas é uma abordagem um pouco mais ousada, né? Um pouco mais refinada, tá? Que seria válida. Em relação ao Bradesco, BBDC4 foi um papel que perdeu o suporte anteontem. Tá? Esse suporte foi perdido com um candle pequeno que não nos gerou venda oficialmente. Ontem o mercado chegou a fechar acima do candle que rompeu o suporte, então descaracterizou o rompimento, porém hoje o mercado volta a cair. Né? A tendência é de baixa, as médias apontam para baixo. E se eu tivesse que buscar uma venda aqui em Bradesco, a venda teria sido na abertura hoje, né, quando o mercado perdeu a mínima de ontem. Mas uma venda que agora está limpa, né, não se encaixa em nenhum modelo exato que a gente opera, nem o Dave Landry, né, que é o modelo de correção de trade bem curto, né, que a correção bem curta já pode ser assumida como uma nova entrada a favor da tendência. Então eu vejo apenas um viés baixista no Bradesco, mas não consegui enxergar um ponto de entrada limpo. Né? A venda tecnicamente estaria aqui, mas colocando um pouquinho de sensibilidade aqui, não era uma venda perfeita, uma venda ideal. Legal? Então, pessoal, conversamos bastante. Vamos dar mais uma olhada aqui nos movimentos. Qual 3? Uau, caindo 8%. É verdade isso? É verdade. Então, qual 3 aí caindo 8%.
perdendo, ó, isso é candle de força, tá? Candle de força, gap, isso aqui provavelmente esteja enquadrado da abordagem de gap de fuga do Busy. Então vamos ver mais tarde se isso vai estar enquadrado ou não, acredito que sim. Tem aluguel? Só um grande não aqui, né? Não tem aluguel. Então, para buscar trade aqui, só na venda no intraday. Tem volume, então é um papel que dá para botar colocar na lista para operar na venda. Qual 3 tem uma barra elefante? Sim, tem uma barra elefante, mas está muito longe da média. Então isso aqui tem cara de ser barra elefante de exaustão e não de ignição. Tá? Então aqui o ideal seria esperar o mercado congestionar, ficar de lado, esperar os preços, a média se aproximar dos preços, para aí sim buscar um novo ciclo de expansão de vol. Né? Vejam aí como na abertura a volatilidade aumentou e agora ela tende a se acomodar aí pelo menos por um período. Tá? Além de quem mais é destaque de baixa, os Minas, R$ 1,60. Olha o gap das Minas, hein? Gap de baixa, mercado ainda em queda. Tá? Ponto de vista positivo, Oi, que a gente já tinha avaliado. E o dólar. Vamos ficar de olho no dólar, tem volume projetado importante. Acima da máxima do dia aciona o primeiro movimento, papel que interessa. Tá? A gente já consegue deixar um mini suportezinho aqui em 3.945, abaixo disso o mercado caminharia até a mínima do dia, mas por hora esse é o cenário menos provável. E o índice, o ING16, lembrando, né, hoje é vencimento de índice, marcou a mínima do primeiro movimento, fechamento abaixo da mínima do dia, temos venda, fechamento acima da linha d'água, temos compra. Assim, eu encerro a minha participação, convido todos para migrarem para o LS Live, que é o nosso canal de acompanhamento de pregão, junto com os clientes que operam na XP através da Leandro Stormer. Tá? Quem quiser acompanhar o mercado junto conosco, pode mandar e não opera conosco de fato, né? Pode mandar e-mail então para atendimento@leandrostormer, onde todas as instruções serão dadas ou para abrir uma conta ou para eventualmente transferir a sua conta para LS, se você já tiver conta na XP. Ok? Um abraço a todos, bom pregão e até mais tarde.